Livro de Lucas capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, quando nós meditamos sobre o nascimento de Cristo, que é algo sim importante, porque se a Bíblia registrou, irmãos, o nascimento de Jesus, se os evangelhos fizeram questão de escrever a concepção de Jesus, o seu nascimento, os primeiros dias de Jesus, porque isso traz uma mensagem para nós. A primeira grande mensagem, irmãos, que fala ao nosso coração, quando nós meditamos e refletimos sobre o nascimento de Cristo, é que nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Ao você lembrar hoje, Natal, lembre-se, você tem um Deus que cumpre sim aquilo que Ele prometeu. Quando Jesus, irmãos, nasceu, inúmeras profecias foram cumpridas. Havia profecia que estava dizendo que Jesus nasceria de uma virgem. Haviam profecias que diziam até mesmo a cidade aonde Jesus nasceria, que seria em Belém. Havia profecias que diziam que Herodes, ali já movido por inveja, mandaria matar muitas crianças em Belém. Quando lembramos do Natal, lembramos, eu tenho um Deus que cumpre a sua palavra. Quando nós lembramos do Natal, nós lembramos que o nascimento de Jesus, ele representa o rompimento de um silêncio. Haviam 400 anos, irmãos, que Deus não falava com a humanidade. Quando aquele choro daquele neném, naquele lugar simples, sujo, lá em Belém, ecoou naquele lugar, um silêncio estava sendo quebrado, um novo período estava iniciando, uma nova estação estava chegando, e assim nós começamos a lembrar e declarar: nós temos um Deus de novos começos, um Deus que pode restaurar qualquer pessoa, situação, um Deus que faz tudo novo nas nossas vidas. Ao lembrarmos, irmãos, do nascimento de Jesus, também nós podemos começar a aprender ali já desde o nascimento de Cristo, que ali no seu nascimento já se inicia a essência da mensagem do Evangelho. O nascimento de Cristo já começa a apresentar para nós o antagonismo, irmãos, do agir de Deus, como Deus ele age de uma forma muito oposta da forma que o homem age. Irmãos, quando eu lembro disso, eu lembro das palavras de meu pai, pastor Ayrton, pastora Clotilde e minha mãe, que foram os meus discipuladores. E meu pai costumava dizer muitas vezes, principalmente quando a gente tinha alguma experiência assim com Deus, ele dizia assim: Daniel, você tem que aprender a trabalhar com Deus. Você tem que aprender como Deus age, você tem que aprender como Deus opera. Por isso que essa mensagem ela é uma continuação da pregação do domingo passado. Se você não pôde assistir, está lá no nosso canal do YouTube. Quando eu lembro disso, irmãos, eu lembro também de Oséias capítulo 6, verso 3, que diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Um mandamento de Deus, um chamado de Deus para nós conheçamos a Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, como Deus opera. Precisamos entendermos que a dimensão que Deus age é muito diferente da nossa dimensão. A mente de Deus, os pensamentos dele são muito mais altos. O que nos faz lembrar de Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem pensamentos acerca de você. Eu vou repetir: Deus tem pensamentos acerca de você. E esses pensamentos não são baixos e nem pequenos, eles são altos e grandes. Romanos 11, 33 ainda vem nos dizer: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. As decisões de Deus são insondáveis, e inescrutáveis os seus caminhos. A palavra, irmãos, inescrutável não é uma palavra comum em nosso vocabulário. A palavra inescrutável significa aquilo que você investiga, aquilo que você pesquisa, aquilo que você procura ir ao fundo, mas nunca consegue chegar ao máximo, porque é sempre muito maior e mais profundo do que a gente imagina. E 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ainda vem dizer a nós que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
e escolhe as sábias para confundir as loucas. Deus está, irmãos, trabalhando de uma forma muito além daquilo que nós podemos imaginar. A dimensão de Deus é muito mais alta. O agir do Senhor é diferente daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Nós podemos dizer, irmãos, que muitas vezes aquilo que parece o pior, Deus pode tornar no melhor. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria isso: o pior de Deus que se torna o melhor. Quantos querem o pior de Deus? Nós não queremos, né, irmãos? Quantos querem o melhor de Deus? O melhor nós queremos. Mas muitas vezes, irmãos, o melhor ele começa se tornando o pior. E nós precisamos ter esses olhos abertos para entender como Deus age. E o nascimento de Cristo revela isso. No nascimento de Cristo nós podemos ver um Deus que já estava exaltado na sua glória, e que se diminui e toma a forma de homem e se esvazia. Quando você estuda uma matéria chamada Ciências das Religiões, você pode estudar todas as religiões do mundo, pode estudar elas. Todas as religiões do mundo, elas apresentam o mesmo padrão. Elas apresentam homens e mulheres que se elevaram dos outros, que se distanciaram da humanidade, devido à sua piedade, talvez devido a uma experiência mística que tiveram e se elevaram. Por isso que Jesus não é a religião, porque religião é o esforço, é o homem que se eleva para chegar a uma certa divindade. Jesus é Deus que vem até cada um de nós. No nascimento de Cristo nós podemos ver um Deus tão grande. Irmãos, a nossa mente não consegue captar a grandeza de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus mede o universo a palmadas. Quem já mediu as coisas com palmada porque ficou com preguiça de pegar a trena? Vamos lá ser sincero, né? Você foi medindo assim com a palma, né? Deus ele pega o universo e mede assim, 2 palmas, 3 palmas, 4 palmas. Mas olha o antagonismo, irmãos. O Deus que mede o universo com a palma da sua mão é um Deus que não tem um lugar decente para nascer. O Deus que tudo pode, capaz de todas as coisas, o Deus do impossível, vem agora depender de uma mulher e de um homem para alimentá-lo, para limpá-lo, para dar de comida, para dar de beber e tantas outras coisas. O Deus que é honrado por toda a eternidade nasce humilhado. O Deus do ouro e de toda a prata, o proprietário de tudo que existe no universo, ele vai precisar agora de generosidade e caridade das pessoas. Olha como Deus trabalha, irmãos. Você lembra quais foram os presentes que Jesus recebeu quando nasceu? Mirra, incenso e o quê? Ouro. Sabe por que, irmãos, aqueles homens levaram ouro para Jesus? Ouro era dinheiro. E Jesus precisou da caridade, porque, irmãos, José e Maria eram extremamente pobres. Jesus cresceu em Nazaré. Nazaré era a periferia do povo de Israel, e a região ali de Jerusalém, aquela região da Palestina, era a periferia do Império Romano, um dos lugares mais pobres. Jesus nasceu no lugar mais pobre dos mais pobres. Jesus precisou da caridade das pessoas, aquele que é o proprietário de tudo, o Senhor dos exércitos, dos anjos, que pode derrotar a todos com uma única palavra. Precisou se esconder numa hospedaria e praticamente ali num curral, porque foi aonde Jesus nasceu, porque não havia lugar para Jesus nascer. Jesus teve que nascer como se fosse nos fundos de um lugar, no meio de animais, no meio de um lugar sujo, imundo, sem higiene nenhuma e com certeza muito mal cheiroso. Mas isso parece horrível, né, irmãos? Mas Deus sempre está trabalhando e fazendo do pior o melhor. Jesus, irmãos, nem havia nascido ainda direito, e Herodes recebe a notícia que Jesus havia nascido. E as profecias diziam sobre o nascimento de Jesus e apresentavam como o rei de Israel. Só que na primeira vinda, Jesus não veio como um rei político, como um governante. Jesus veio como rei para salvar a alma do ser humano. Só que o rei Herodes, que era o rei da época, quando soube que Jesus havia nascido, ele já sentiu ameaçado. E ameaçado agora, ele enviou seus soldados para Belém para matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Agora eu pergunto para você: e se Jesus tivesse nascido no lugar conhecido, numa casa onde todo mundo saberia? Se Jesus tivesse nascido numa família rica,
que pudesse postar as imagens, que pudesse extravasar acerca do nascimento de Jesus. Você está conseguindo perceber? Que aquilo que parecia algo tão ruim, ele nascer numa família pobre, num lugar escondido, na verdade aquilo que parecia uma grande desgraça, era algo que Deus estava protegendo Jesus. Uma outra história, irmãos, que fala muito conosco a respeito disso, de como Deus ele age nesses opostos da nossa vida, é a história de José. Você lembra a história de José do Egito? José, irmãos, um menino, playboyzinho, filhinho de papai, nasce numa família rica. Jacó, quando José nasce, Jacó, o pai de José, era um homem extremamente rico, milionário. José era o queridinho do papai, um menino que tinha tudo para viver um grande futuro na sua vida. José chegou a ter um sonho da parte de Deus, que ele seria muito bem sucedido, que ele governaria os seus irmãos. Agora você imagina, irmãos, aquele jovem que tem tudo do bom e do melhor, que pode ser quem ele quiser na vida, que recebe até um sonho que vai ser governador, e de repente começa a acontecer, irmãos, uma sucessão de eventos, um atrás do outro. E se você olhar a vida de José, nessa sucessão de eventos, irmãos, são eventos trágicos um após o outro. E você pode pensar, mas como que esse grande projeto de Deus vai acontecer? José, agora invejado pelos irmãos, ele é vendido como um escravo. Um menino playboyzinho que tinha tudo na vida, agora se tornou um escravo no Egito. Só que ao ser vendido pelaquela caravana de escravos, ele vai parar lá no Egito, vivendo como escravo, na casa de um homem chamado Potifar. Estou aqui encurtando a história. A Bíblia vem nos dizer que José, ele começa agora a ser caluniado, e injustamente levanta-se uma mentira contra ele, e por causa daquela injustiça, José vai parar na cadeia, prisioneiro. Lá na cadeia ainda, ele ajuda muitas pessoas. Uma das pessoas que ele ajuda é uma espécie de um assistente do rei, que devia ter feito algo errado, e foi preso ali temporariamente. José ajuda aquele homem, e José faz um pedido para aquele homem: olha, quando você sair da cadeia, fale com o rei, defenda a minha causa, que alguém se lembre de mim. Aquele homem sai da cadeia, ajudado por José, e esquece dele. Vendido, escravo, injustiçado, e a dor da injustiça dói, irmãos. E Deus coloca isso no meu coração para dizer isso nesta mensagem, não disse nos outros cultos. Só quem passa por injustiça, irmão, sabe qual é a dor da injustiça. Mas Deus manda dizer para você: meu filho, ninguém está vendo, ninguém te entende, mas eu estou vendo a sua vida. Esquecido na cadeia, tragédia após tragédia. Só que, irmãos, um detalhe aí da vida de José, muitos detalhes na vida dele. A Bíblia diz que chega certa vez que o rei, o faraó, ele tem um sonho, ninguém consegue interpretar aquele sonho. E lembra daquele assistente que esqueceu de José? Assistente do rei, e fala: rei, quando eu estava lá na cadeia, teve um homem que interpretou os meus sonhos. Então o rei manda chamar José. José sai da cadeia, interpreta o sonho de faraó. José, irmãos, ele acorda no seu dia um prisioneiro, e termina o mesmo dia como governador do rei do Egito, como governador daquela nação. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Já vou começar a liberar um pouquinho da palavra profética do culto da virada 2021, ano dos céus abertos. Sabe o que Deus vai começar a fazer, irmãos, 2021? Deus vai acelerar e antecipar bênçãos na nossa vida. Assim como José, irmãos, ele acorda prisioneiro e termina o dia como governador, Deus vai acelerar bênçãos na nossa vida. Agora preste atenção na história. Se aquele homem não tivesse esquecido de José, e tivesse feito o que José esperava, a expectativa dele, José teria saído da cadeia. E José, irmão, saindo da cadeia, qual seria a primeira coisa que José faria? Ele ia voltar para a sua terra natal e ver o seu pai, e ver a sua família. Se o homem lembrasse de José, se acontecesse o que José esperava, José sairia da cadeia, e quando o faraó tivesse o sonho, José não estaria lá. Ou seja, o pior se tornou o melhor. Assim, irmãos, Deus continua trabalhando até os dias de hoje, moldando a nossa vida, conduzindo os nossos passos. Se você ama o Senhor Jesus, quantos aqui amam o Senhor Jesus? Há uma promessa sobre nós. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus.
Sabe, irmãos, quando você vive uma vida com Deus, temente a Deus, fazendo aquilo que é correto, agradando ao Senhor, orando para que Deus faça a vontade dEle, orando para que Deus possa ir à sua frente, abrindo os caminhos, orando para que aquilo que for o melhor, as portas se abram, aquilo que não for o melhor, que as portas se fecham. Deus começa a cuidar e trabalhar em todos os eventos da sua vida. Nós temos um Deus, irmãos, que faz das dificuldades as grandes oportunidades da nossa vida, o Deus que faz da tragédia uma passagem para algo maior e melhor, o Deus que na verdade aquilo que é dor é a cura, aquilo que é a perseguição, na verdade a exaltação, que portas que estão parecendo que estão se fechando, são as mesmas portas que estão se abrindo, que os nossos defeitos são as maiores virtudes, que as limitações são o nosso diferencial, aquilo que na verdade parece que está segurando a sua vida, aquilo que parece que está freando, Deus está trabalhando e impulsionando, empurrando você para frente. Temos um Deus que pega tudo o que vai acontecendo e vai transformando ao favor daqueles que amam a Ele. Por isso, irmãos, nós precisamos ter sensibilidade com Deus, quando alguma coisa acontece que nos choca, que chama a nossa atenção diferente. Muitas vezes, irmãos, o pneu do carro que fura aqui, é um livramento que Deus estava dando para você alguns metros adiante. Às vezes, irmãos, um problema que você tem, que você fica tão desesperado por aquele problema, muitas vezes Deus permite aquele problema, sabe por quê? Porque aquele problema vai liberar a sua capacidade, vai liberar o potencial que existe dentro de você, porque, irmãos, você é mais forte do que você imagina, você é mais inteligente que você imagina, você é mais capaz que você imagina, você é mais amado que você imagina, você é mais especial que você imagina, porque o Deus Criador do universo habita dentro de você. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia, aplauda dando glória a Deus. Eu lembro, irmãos, quando a pastora Thalita trabalhava como bancária, a primeira promoção que ela recebeu foi uma experiência muito profunda que nós tivemos. Ela substituiu a sua chefe numa segunda-feira, e ela substituiu a chefe dela nas primeiras horas daquela segunda-feira. De repente ela manda uma mensagem para mim e diz assim: amor, ora por mim, e bomba, 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 bomba. É o jeito dela, né, irmãos? Você imagina como eu já fiquei desesperado. E quando ela chegou em casa, falei o que aconteceu. Ela falou: olha, estourou uma bomba lá, um problema no meu serviço, e não sei o que, não sei como resolver aquilo. Por que foi estourar esse problema na minha vez? Se esse problema tivesse acontecido na sexta-feira, 5 horas da tarde, não seria a minha responsabilidade. Por que Deus parece permitiu acontecer agora? Eu estou substituindo a minha chefe, um cargo muito alto. Mas sabe, irmãos, e aquele dia ela estava muito triste, mas nós começamos a orar e declarar Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E sabe, irmãos, Deus começou a capacitar ela, Deus começou a dar estratégia para ela, e aquele problema, sabe o que fez? Fez despertar, aquele problema expôs perante os seus supervisores a capacidade que ela tinha. Ao final daquele período de substituição da sua chefe, os supervisores chamam ela e falam assim: nós queremos conhecer quem que é essa moça aqui, competente, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa é a minha parte, tá, irmãos? Né? E sabe, irmãos, o que aconteceu? Poucos dias depois, ela foi promovida. E ali teve a primeira promoção dela de um problema que parecia que era algo ruim. Porque muitas vezes, irmãos, o pior, na verdade, ele é o melhor. Às vezes uma fiscalização que bate na porta da tua empresa, e você fica triste e fala: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas, irmãos, às vezes aquela fiscalização não é para acabar com você não, é porque Deus quer prosperar o seu negócio. Mas tem muitas falhas administrativas, existem muitas falhas ali que estão impedindo a prosperidade do Senhor. Críticas que nós muitas vezes sofremos, irmãos, como as críticas doem, não é verdade? Eu particularmente creio que não existe crítica construtiva. A crítica na sua essência, ela é negativa. Sou eu que vou transformar ela em algo construtivo. A forma como eu vou reagir àquilo, ou eu posso ficar magoado, irritado, nervosinho, ficar reclamando, ou eu posso muitas vezes ser humilde e dizer: quer saber de uma coisa? Acho que isso está certo, eu preciso melhorar nisso. Uma porta que se fecha, irmãos, muitas vezes é Deus direcionando para outras portas. Pessoas difíceis que Deus coloca em nossa vida.
Eu vou até abaixar meus olhos, porque eu não quero ver. Quem aqui tem pessoas difíceis na vida? Levante a mão aí. Levanta mais alto, quem tem pessoas difíceis aí? Ixi, quase todo mundo levantou a mão. Tem alguma coisa aí, viu, irmãos? Se todo mundo levantou a mão aí, talvez essa pessoa é você na vida do outro aí, né? Toma cuidado que não seja você, irmãos. Irmão, vamos ser sinceros, tem gente que é difícil de lidar. Tem gente que dá vontade de dar umas esganadas, né? Vocês estão vendo que eu estou muito calmo hoje, né? Provérbios 27, 17 diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Às vezes Deus permite pessoas difíceis, sabe para quê, irmãos? Para lapidar a gente, para treinar a gente. Pressões da vida que liberam o potencial que existe dentro de nós. O ano de 2020, olhe para cá. O que ele é para você? O pior ano? Ou ele é o melhor ano da sua vida? Declare pela fé: este é o melhor ano da minha vida. Porque às vezes aquilo que pode parecer o pior, na verdade, ele é o melhor. Mas por que, irmãos, que Deus não revela tudo antes? Na verdade, não seria tão bom Deus já explicar antes? Não seria tão bom Deus chamar José e Maria e falar assim: ó José, olha, eu escolhi vocês porque vocês são muito pobres. Olha, sabe o que é? Jesus vai ter que nascer num lugar assim escondido, para ninguém descobrir que ele nasceu. Jesus já podia dizer tudo isso. Agora vamos imaginar Maria e José passando aquela situação. Poxa Deus, o Senhor falou que eu vou gerar Jesus, o Senhor dá um filho agora, mas nem um lugar decente para nascer eu tenho. Ela podia ficar reclamando, quando aquilo que parecia o pior, na verdade era o melhor. Sabe, irmãos, por que Deus não revela e não explica tudo antes? Primeiro, porque a nossa mente não seria capaz de compreender os caminhos de Deus. Deus também não revela tudo antes, irmãos, porque muitas vezes nós não teríamos fé suficiente para crer. Eu lembro, irmãos, no começo do ministério, eu orava assim, falava assim: Deus, mostra o que o Senhor vai fazer com a minha vida. Mostra, Deus, tudo aquilo que o Senhor vai me usar, irmãos. E eu louvo a Deus porque Deus não mostrou. Porque se Deus mostrasse, eu não ia ter a fé para crer. Hoje, irmãos, quando eu olho tudo que Deus tem feito, através de minha vida, de pastora Thalita, através da nossa igreja, irmãos, se Deus tivesse mostrado, eu não teria fé para crer naquilo que Deus estaria fazendo hoje. Muitas vezes não é porque Deus é mau, não é porque Deus está brincando esconde-esconde, é porque Ele sabe o tamanho da sua fé, do quanto Ele quer realizar na sua vida. Um outro motivo, irmãos, porque Deus muitas vezes não revela, é porque, irmãos, nós somos ansiosos, e a gente acaba sempre interferindo, e quando a gente interfere, a gente estraga. Nós gostamos de dar uns pitacos, irmãos. Você imaginou se Deus mostrasse tudo antes? Se Ele explicasse por que queria acontecer isso? Ah, Jesus, isso aqui não sei o quê, eu não concordo com isso, acho que isso aqui não vai ficar muito bem não, irmãos. Deus já sabe todas as coisas. Aliás, né, vocês sabem por que Deus fez a mulher por último, né, irmãos? Vocês sabem, né? Porque Deus fez a mulher, né? Você imagina, irmãos, Deus criando esse universo, o planeta, todos os animais com a mulher do lado nos pitacos, né, irmãos? Né? Ia ficar olhando: Jesus, Deus, essa girafa aqui tem o pescoço muito longo, né, irmãos? Brincadeira, viu, irmãos? Brincadeira com as irmãs, né? Na verdade, as mulheres foram criadas por último, porque tudo antes foi o rascunho, o esboço. As mulheres são a grande obra-prima de Deus, né? Deu para consertar agora, né, irmãos? Aliás, que a gente pode aplaudir Jesus pelas mulheres, né, irmãos? Graças a Deus por elas. E nós louvamos, irmãos, porque quem carrega o piano na igreja são as mulheres, viu, irmãos? Graças a Deus por elas. Vocês viram o teatro aqui, só tinha o Caio de homem aqui, viu, irmãos? Né? Se não fosse as meninas aqui, os homens tudo molenga fugiram aqui do teatro, viu? Glória a Deus por elas. E por último, irmãos, se coloque de pé glorificando ao Senhor. Deus não revela antes, porque a nossa tendência orgulhosa, a nossa tendência de soberania, ia acabar querendo tomar o lugar de Deus. Nós íamos dizer: Deus, desse jeito não, isso aqui eu não quero. Pastor, como que eu devo reagir então diante de tudo isso que vai acontecendo? Primeiro, irmãos, clame por sensibilidade espiritual. Põe a mão sobre os teus ouvidos e ore assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, me dê sensibilidade espiritual. Abra os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Põe a mão sobre os teus olhos agora, diga assim comigo: Senhor Jesus, abra os meus olhos
para ver as tuas obras. Olhe para cá, irmãos, quando algo assim como estranho começar a acontecer, faça essa oração, fala: Deus, será que não tem algo aqui que o Senhor está fazendo e trabalhando na minha vida? Tenha essa sensibilidade, irmãos. Esses dias eu passei por uma experiência. Eu tinha uma bicicleta lá que eu não usava mais, e a pastora Thalita e eu, nós somos muito generosos, a gente gosta de dar as coisas. Mas eu olhei aquela bicicleta e disse: eu vou dar para alguém, né? Eu falei: não sabe, acho que não, sabe o quê? Eu vou vender no OLX, todo mundo vende uma coisinha no OLX, vou vender uma coisinha também, né, irmãos? E aí eu anunciei no OLX. Irmãos, vendi quase que a metade do preço que eu anunciei. A pessoa: não, dá um descontinho aqui, dá um descontinho ali. Aí vendi ali, coloquei o dinheiro no bolso. Aí, passando assim, logo depois com o carro, tinha um buraco lá perto de casa. Uma moça passou no buraco, estourou os 2 pneus do carro. E naquela semana, irmãos, eu tinha olhado o preço de pneu. Falei: Jesus, que dó dessa mulher. E quando eu vou sair do carro, irmãos, eu coloco a mão no bolso para pegar a máscara. O que está lá no bolso? O dinheiro da bicicleta. Aí Deus falou assim: dá tudo para ela. Aí eu dei todo o dinheiro para ela, para ajudar ela, né, ofertando ali, ajudando aquela pessoa. Cheguei em casa, irmãos, para contar a história. Meus filhos: pai, o senhor não serve para vender as coisas, pai, pelo amor de Deus, continua ajudando, vai pregar a palavra de Deus, porque o senhor não serve para vender. A sensibilidade espiritual. Agora, irmãos, presta atenção, nós temos que ser espirituais, amém, igreja? Mas não espiritualistas. O que é ser espiritualista? É ser assim meio místico, e que fica assim meio querendo ver todas as coisas toda hora, irmão. Não é assim também, né? Aí a pessoa, ela vai tomar um café da manhã em casa, ela pega o café, ela vira a xícara assim, o café cai na camisa, mancha a camisa. A xícara cai em cima no dedão, deixa o dedão roxo. A xícara vira e quebra a xícara, né? Aí ela já fica: Deus, o que o senhor está fazendo aqui na minha vida? Aí eu acho que imagino Deus falou assim: não, meu filho, não estou fazendo nada, você que é desastrado mesmo, né? Então, irmão, também não vai ficar assim também, viu, irmãos? Segundo, não murmure. Não murmure. Se tem algo que estraga o que Deus está fazendo, é a murmuração. Preste atenção, existe uma diferença entre desabafar e murmurar. Desabafar é dizer: eu estou cansado. E você tem que dizer, e se você está cansado, diga para Jesus hoje. Irmãos, e olha, e preste muita atenção nisso. É importante você ter alguém para desabafar, porque é melhor esvaziar do que explodir. Murmurar é você começar a duvidar de Deus. Murmurar é você dizer: Deus, que adianta? Que adianta orar? Que adianta ir na igreja? Que adianta dizer marido? Ah, Deus, porque o Senhor abençoou os outros, não me abençoa? Ah, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Não murmure. E olha, irmãos, que haverá momentos que você vai ter que segurar a boca, porque dá vontade de murmurar mesmo. Seja paciente com os outros, porque se não está sendo fácil para você lidar com isso, não venha descontar nos outros, eles não têm nada a ver com esse sofrimento. E principalmente, mantenha a sua fé. Agarre-se nas promessas do Senhor, não deixe de adorar ao Senhor, persevere na presença dEle, e quando tudo parecer o pior, não se desespere, porque aquele que ama, aquele que anda com Deus, o pior na verdade é o melhor do Senhor Jesus.